finalizar o nosso último vídeo dessa série. Nós falamos um pouco do que é liberdade, de como esse tema surgiu, de como esse tema se fez presente, como ele gritou dentro de mim ao longo desse tempo. Falamos um pouquinho, e o porquê, que eu estou falando disso. Falamos um pouco da origem de acordo com a ciência, o que a ciência diz a respeito, dentro daquilo que eu caminho, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu estudo, dentro das pesquisas que eu faço a respeito do tema. Falamos um pouquinho também do que a Bíblia diz a respeito, do que é liberdade segundo a Bíblia. E eu quero trilhar um pouco com você sobre esse caminho. Se nós entendemos como isso é em nós, e se nós sabemos o que a Bíblia diz, o que faremos com isso? Como podemos trilhar esse caminho? E essa jornada, ela é trilhada a partir do conhecimento do alto e do autoconhecimento. E isso veio muito forte ao meu coração quando eu tive esse entendimento. Porque primeiro eu preciso conhecer o que a Bíblia diz ao meu respeito. Eu preciso saber quais são as verdades e os princípios bíblicos, pois esses são aqueles que me norteiam. Esta é a verdade, E conhecer também as minhas verdades, porque como a gente aprendeu aqui, ao longo da minha vida, a minha concepção, a minha personalidade, a minha percepção de mim, do mundo, do outro, do futuro, ela é distorcida pelas disfunções, pelas negligências, pelos esquemas desadaptativos que são formados na minha infância e na minha adolescência. Então eu preciso trilhar por esse caminho do autoconhecimento, mas eu também preciso trilhar por esse caminho do conhecimento do alto. E esse conhecimento do alto, para mim, é o mais importante, porque ele é a verdade. O que a Bíblia nos diz, A Bíblia nos diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é essa verdade? Quando eu fui pesquisar sobre a verdade não é a verdade falada, mas a verdade é uma ideia, é uma realidade. A palavra original, vamos ver se eu vou gastar agora o meu grego. A palavra original, ela é aletheia, que fala o quê? Me diz de uma verdade, mas uma verdade de uma realidade, uma verdade dentro de uma esfera moral, dentro de uma construção. Quando a gente olha a verdade dentro de João 8, do 32 ao 34, se eu não me engano, o João 8, 32, quando a gente fala da verdade dentro de João 8, 32, fala que é uma verdade como ensinada na religião cristã, respeitando a Deus e a execução de seus propósitos por meio de Cristo e respeitando os deveres do homem. Então diz da verdade relacionada a Cristo, mas também relacionada ao dever, aquilo que eu devo fazer. E não tem um norteador melhor de princípios do que a palavra. Esta é a nossa verdade, essa é a verdade ao qual cremos. Então, quando nós pensamos dentro desse viés do autoconhecimento, do conhecimento do alto, do conhecimento do alto e do autoconhecimento, me vem o ser livre, me vem o conceito de ser livre. E dentro do conceito de ser livre, nós podemos pensar na liberdade, no ser livre de três formas. Nós podemos pensar na liberdade no ser livre de. Quando nós pensamos no ser livre de, nós temos o que a palavra diz. Se permanecerdes firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se, pois, o Filho vos libertar, em João 8,36, verdadeiramente sereis livres. Mas por que nós não vivemos de acordo com essa verdade? Por que nós não andamos de acordo com essa verdade? Nós não vivemos de acordo com essa verdade porque nós ainda não cremos, ainda não andamos de acordo com isso, porque o Espírito Santo ainda não é vivo em nós, ele ainda não é vida em nós, ele ainda não é a verdade em nós. Nós ainda nos movemos pela carne, nós nos movemos ainda por aquela luta que Paulo diz que ele vivia e ele trilhava muitas vezes. Nós ainda andamos segundo as nossas dores, segundo as nossas prisões, segundo aquilo que fizeram conosco, segundo aquilo que deixaram de fazer, segundo aquilo que lá atrás aconteceu e nos aprisiona até hoje. Ainda não vivemos de acordo com essa verdade porque ainda não vivemos a liberdade de Cristo.
nós ainda não vivemos de acordo com esses princípios, com esse preceito, e esse caráter ainda ele não está sendo desenvolvido em nós. Então, ser livre é ser livre de tudo isso que nos aprisiona. É ser livre de todas essas distorções, de todas essas crenças e esses esquemas que foram desenvolvidos. Muitos de nós ainda vivemos debaixo de um senso, de uma ideia de defeito, de que eu não sou bom, de que eu sou imperfeito. Essas pessoas andarem comigo, se eu me relacionar, as pessoas vão conhecer os meus defeitos e vão me rejeitar. E isso é um esquema desenvolvido. E eu não me relaciono, e parte do meu desenvolvimento, do meu crescimento, ele acontece em relacionamento. A Bíblia fala que como o ferro afia o outro, assim um amigo afia o seu amigo. Então nós precisamos nos relacionar para que nós venhamos nos afiar, para que nós venhamos nos amadurecer. Mas se temos esquemas de defeito tão enraigados dentro de nós, se isso se tornou um hábito, se essa é a nossa forma de pensar e de enxergar a realidade, dificilmente vamos ser livres Vamos ser livres para viver a plenitude daquilo que o Senhor proporcionou para nós. Então, o nosso espírito ainda não vive de acordo com essa verdade. Então, a nossa carne grita de acordo com aquilo que nós vivemos, de acordo com a lei desse mundo. Então, nós precisamos viver. E a Bíblia fala, quando fala em Gálatas 5:1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz assim: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando nós não caminhamos de acordo com essa verdade, nós retrocedemos. E nós caminhamos segundo a ótica humana. E aí eu vejo pessoas que estão vivendo ciclos repetidos e que querem romper, e que querem ir além, e que querem avançar e não conseguem avançar. E que não conseguem ir além, porque ainda estão presos com aquilo que fizeram contigo, né? Ou fizeram com ele. Sartre tem uma frase de Sartre, que eu falei um pouco dele no início, que eu amo, que diz assim: não importa o que fizeram comigo, o que importa, o que vai importar é o que eu faço daquilo que fizeram comigo, né? Então, mais do que o que fizeram com você, o que você vai fazer com isso. Então, ser livre é se responsabilizar por construir um caminho de autoconhecimento e de vida e de verdade em você, em Deus, e não mais culpabilizar aqueles que te machucaram, que deixaram, que foram negligentes, que deixaram de suprir aquilo que você esperava que eles fossem. E o caminho é o perdão, não tem outra forma. Se não for através, a partir do perdão, nós não conseguimos fazer isso. Ser livre de é perdoar. Ser livre de não é anular aquilo que fizeram contigo, mas é escolher o que você vai fazer com isso. É escolher o que você vai fazer com isso. A responsabilidade de fazer algo com isso é sua. Não é de mais ninguém, é sua. O que você vai fazer? Não tem como, infelizmente. Nós não podemos voltar até lá atrás, voltarmos atrás e fazermos diferente, deixarmos e apagarmos aquilo que fizeram conosco. Mas tem como nós escolhermos fazer algo de agora para frente. Então, perdão é um caminho. Você precisa se auto-perdoar, você precisa perdoar o outro, você precisa perdoar a história. E muitos de vocês que estão me ouvindo precisam perdoar a Deus. Porque não conseguem viver uma liberdade em Cristo, entender o sacrifício de Cristo, porque culpam a Deus daquilo que fizeram com você aqui. E por causa do pecado, como eu disse para vocês lá no início, nós vivemos tantas consequências hoje. Estamos sujeitos a tantas situações, a tantas vivências, porque pela transgressão o mundo foi entregue, jaz no maligno e foi entregue a tantas maldades. Então, ser livre é assumir essa responsabilidade e caminhar pelo processo do perdão. O perdão, ele é um processo. O perdão, ele é uma decisão. Ele é um processo. Ele começa, nós falamos que na psicologia tem o perdão decisional e o perdão emocional. O conceito de perdão na psicologia, ele veio através de um livro, de um teólogo, onde ele falava sobre a importância de se livrar, de ser livre, de permitir que a cura daquilo que fizeram contigo, ela começasse através de você mesmo. E aí nós temos esse conceito hoje, do perdão decisional, do perdão emocional. O perdão decisional, ele começa de uma decisão, de um entendimento cognitivo, para que no processo ele desça para o coração e ele mude as suas emoções relacionadas em relação ao que fizeram com você. Mas a gente precisa trilhar esse caminho, esse processo, ele precisa começar hoje a partir de uma decisão.
Quando eu penso no ser livre, eu tenho o ser livre para. Por que eu preciso ser livre? Às vezes não somos livres porque não sabemos o para quê. Para que eu preciso ser livre? Porque eu fui criada para um propósito, como eu digo desde o primeiro vídeo, eu carrego uma mensagem, eu tenho uma identidade, eu sou única, ninguém é igual a mim, eu sou exclusiva. Então eu sou livre para viver esse propósito e nós vivemos e acreditamos que nós não temos para onde ir ou para onde vamos está muito relacionado a situações que passam rápido, situações relacionadas a esse mundo. Quando eu entendo o meu para quê, eu consigo viver a plenitude daquilo que eu sou. E isso é identidade. Eu não consigo viver o para quê se eu não sei quem eu sou. Eu não consigo viver o para quê se eu não sei quem eu sou e o para quê eu fui criado. Romanos 6:22 fala assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Nós entendemos que nós não fomos criados para aqui. Nós fomos criados para uma vida eterna. E há uma mentalidade de reino que nós precisamos introjetar em nós, que faz parte daquilo que nós somos. Esse faz parte do conhecimento do alto. A Bíblia diz muito ao nosso respeito. Nós somos filhos, nós somos amados. Eu fico imaginando, gente, o ponto do amor, o tamanho do amor de Deus, ele é tão grande por nós que a nossa mente não consegue compreender. Mas se ele enviou o teu único filho por amor a nós e permitiu que ele fosse levado à cruz para a remissão dos nossos pecados, mas eu tenho um valor muito grande para ele. Eu tenho um valor muito grande para ele. A gente fala muito de autoestima, mas eu entendo que a autoestima nada mais é do que estima do alto, é eu saber quem eu sou nele, o que a Bíblia diz ao meu respeito, o que a verdade diz ao meu respeito, quais são as minhas características. Às vezes a gente passa anos tentando ser quem a gente não é. Alguns são mais ativos, mais agitados, outros mais quietos, outros mais tímidos. Como eu tenho atendido pessoas tímidas que sofrem por serem tímidas, que não aceitam a timidez. Mas o que você pode fazer? Quais as áreas, quais os ambientes onde a timidez ela te proporciona o bem-estar? O que fazer com a sua timidez? Como lidar com ela? Como lidar com o seu funcionamento? Parte disso é o seu propósito de vida, porque se não fosse assim, o Criador não tinha te criado, não tinha te feito do jeitinho que Ele te fez. Então nós precisamos entender o para quê, e o Espírito Santo ele nos direciona a esse para quê. 2 Coríntios 3:17 fala que onde o Espírito Santo de Deus está a liberdade. Se Ele habita dentro de mim, e Ele me direciona, e Ele me norteia, Ele me faz cada dia mais semelhante a Cristo, eu vivo a plena liberdade. E o terceiro ser livre é o ser livre verdadeiramente. Verdadeiramente eu volto com vocês a João 8, que diz assim, o 36, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse livre fala de estar livre do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nele nós somos livres. Porém, se nós nos pautarmos as circunstâncias que nós vivemos aqui, nós seremos eternamente escravos. Um dos grandes pontos que nos levam, uma das grandes situações que nos levam à escravidão é a dor. Nós fugimos da dor, nós evitamos a dor, nós não entendemos a dor, nós não damos o significado à dor. Mas uma das coisas que Piaget nos diz que para o autoconhecimento, para o conhecimento, é necessário que haja um desequilíbrio, um desconforto para que uma nova aprendizagem se dê. Então a dor, ela nos proporciona aprender. Não é fácil, não é confortável, dói mesmo, dói de verdade. Mas num momento como esse que nós estamos vivendo, estamos tendo a oportunidade de ressignificar as nossas vidas como nunca antes. Porém, se ficarmos fugindo da dor e não enfrentarmos e não entrarmos em contato com isso, não conseguiremos ser livres verdadeiramente. E a dor, ela é inerente. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflição. O Senhor nos diz, o próprio Cristo nos alerta que no mundo nós teríamos aflição, mas que era para termos bom ânimo. Ter bom ânimo, o significado dessa palavra é coragem.
A coragem, ela caminha com medo. Quando você tem coragem, você enfrenta o medo. Você enfrenta o medo de sofrer, você enfrenta o medo de errar, você enfrenta o medo de não dar conta. Então nós precisamos vencer o medo enfrentando o medo. Então nós precisamos ter coragem, porque a aflição, a dor, ela é inerente. E não seremos verdadeiramente livres, não viveremos a plenitude de quem nós somos se não enfrentarmos o nosso medo. E é isso que eu estou fazendo hoje. Quem está aqui comigo é uma das grandes incentivadoras desse processo, que é a Cris, uma grande amiga. Vocês vão ver ela ainda. Ela fica sempre atrás das câmeras. Mas ela sabe como para mim está sendo libertador esse momento, porque está enfrentando vocês, sabendo que eu não terei o controle de onde essa mensagem vai chegar. É estar buscando verdadeiramente essa liberdade. Essa liberdade. E nós precisamos buscar verdadeiramente essa liberdade, entendendo que somos livres em Cristo. Nele nós somos livres. Se Ele enfrentou a cruz por mim, eu consigo enfrentar como Ele enfrentou, porque a coragem dele se torna uma referência para que eu enfrente, para que eu tenha coragem. Precisamos ser livres de nós mesmos, precisamos escolher essa liberdade todo dia. A liberdade está em escolhermos todos os dias, em fazer bom uso do livre-arbítrio todos os dias. É dizer não quando verdadeiramente eu posso dizer não. Não dizer não para me autopreservar ou para me proteger. É dizer sim quando eu verdadeiramente posso dizer sim. Quando eu entendo que eu posso dizer sim, independente da dor e do desconforto que isso vai me causar. Então, para sermos verdadeiramente livres, precisamos enfrentar. Precisamos ter coragem para voar. E não é fácil, eu fico olhando esses pássaros passando aqui a todo momento. Nossa, que altura, né? Que altura! Eles não sabem para onde vão, quem vão encontrar, mas eles vão. E nós precisamos ir. Nós precisamos ir de encontro a nós mesmos para manifestarmos a verdadeira verdade, a verdadeira liberdade. Gálatas 5,13 fala assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à sua própria vontade. Mas use a liberdade para servir uns aos outros mediante o amor. Quando eu me coloco nesse lugar, eu me coloco para servir. Porque eu entendo que eu carrego uma mensagem, eu preciso servir a você com essa mensagem. Então eu me coloco para servir, entendendo que o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que aquilo que Ele fez por mim primeiro. Pela minha carne eu não estaria aqui, mas por um entendimento do que Ele fez por mim, eu me coloco aqui para compartilhar dessa mensagem que não me pertence, que pertence a Ele. E dentro desse tema liberdade, quando a gente pensa na verdadeira liberdade, 1 Pedro 2,16 fala sobre isso. Tiago 1,25 diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Do que adianta eu ter um entendimento sobre a liberdade, sobre a minha verdade, ter um autoconhecimento, ter um conhecimento do alto e não colocá-lo em prática? Colocar em prática é essencial para que eu desfrute dessa liberdade. Eu preciso praticar a lei, eu preciso praticar as verdades que eu vou tendo, que eu vou recebendo, por maior desconforto que isso me cause. E não colocar em prática não é desfrutar dessa verdade, não é desfrutar dessa liberdade. A Bíblia fala em 1 João, se eu não me engano, 3. Aquele que diz que ama a Deus e não pratica, não ama. Como eu digo a Deus que eu creio no sacrifício de Cristo, que eu creio no amor dele e eu não pratico esse amor? Eu não serei livre se eu não praticar esse amor. Então nós temos várias e muitas passagens bíblicas que nos trazem esse entendimento sobre a liberdade. Mas para concluir, eu queria deixar para vocês esse entendimento de que para que eu usufrua do meu livre-arbítrio, para que eu use dessa liberdade com consciência e com verdade, eu preciso me responsabilizar. Eu preciso me responsabilizar, a responsabilidade é minha. Eu preciso buscar desse conhecimento, eu preciso buscar me autoconhecer. Às vezes a liberdade,
ela não vai estar presente no ambiente ao qual eu estou, mas ela precisa ser verdade dentro de mim. E quando eu usufruir da plenitude dessa liberdade, que eu entender que essa responsabilidade minha, eu vou viver aquilo que todo ser humano, que todo homem busca, que eu acredito que busca nessa face da terra, que é a paz. Aquela paz que excede todo o entendimento, que independe das circunstâncias, que independe do ambiente, das situações, mas que ela é vivida dentro de você e não importa onde você está, essa paz, ela vai ser vivida dentro de você porque você é livre, você entende que você é livre e você aceitou essa liberdade e você vive verdadeiramente essa liberdade de ser quem você nasceu, de quem você foi criado para ser. Muito obrigado por ter caminhado comigo até aqui. Estou muito feliz. Essa palavra primeiro falou comigo. E eu estou aqui exercendo a minha liberdade para estar chegando na tua casa, no teu trabalho, onde você está. E vamos continuar. Eu não sei o que Deus vai fazer ainda desse nosso tempo, mas eu escolhi seguir aquilo que Ele tem direcionado. E eu quero, e eu conto que você, eu creio que você vai seguir comigo essa nova jornada. Muito obrigada.